Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar você e sua família nesta noite. Estamos iniciando mais uma aula do Instituto Bíblico Assembleia de Deus, do IBADEM, nosso curso de nível médio. Se você, porventura, está assistindo esta aula e ainda não é nosso aluno, procure-nos para que você possa fazer a sua matrícula, receber a sua apostila e esteja fazendo o curso completo conosco. Esse curso ele é de duração de 2 anos, tem uma apostila por cada mês, no caso são 24 módulos, né? 24 matérias. É um curso de nível médio, né? Um curso muito bom, um curso de muita qualidade. E nós temos as aulas online, onde você pode estar tirando algumas dúvidas a partir das aulas online, mas se ainda assim você permanecer com alguma dúvida, você tem toda a liberdade de nos procurar e de forma particular estaremos sanando qualquer que seja a dúvida que você tiver sobre a matéria. Então, nós estamos aqui hoje, já na terceira aula, né, deste módulo, que fala sobre a história eclesiástica, que é a história e a doutrina da igreja, né, a eclesiologia. Portanto, é uma matéria bastante importante, porque a maioria das pessoas não conhece a história da igreja, não sabe de onde, por onde os evangelistas, os pregadores, os missionários passaram e sob o que eles também tiveram que suportar, tiveram que aguentar para que a igreja chegasse até os nossos dias. Nós estamos falando aí de 2000 anos de história e nós só temos registrado os primeiros 100 anos, né, da história da igreja de forma bastante esparsa. O Novo Testamento ele não é biográfico, né? Então ele é mais doutrinário. Então a história necessariamente da igreja, nós só temos o livro de Atos dos Apóstolos, que vai fazer menção da história da igreja até o ano 67, no máximo 68, né? Talvez até um pouco antes, né? 67 é a data do possível martírio do apóstolo Paulo, mas não foi é, no capítulo 28 de Atos, aquela prisão, né, onde o escritor de Atos relata que Paulo estava aguardando o julgamento em Roma. Não foi naquela ocasião que Paulo foi martirizado, ele foi martirizado depois. Então ali nós estamos falando no máximo até o ano talvez 63, né? 64. Enfim, é muito pouco. Ou seja, se nós contamos aí do início da igreja por volta do ano 30 até o ano 60, 30 anos, né? De história. Agora, o último livro a ser escrito, que foi o Apocalipse, aí já há relatos, né, que não são mencionados na Bíblia. Né? Como que o apóstolo João foi parar na ilha de Patmos, por exemplo, não é? E a história eclesiástica se propõe exatamente a nos relatar, primeiramente, a doutrina da igreja, como a igreja foi formada e quais são as bases da igreja. E, posteriormente, nós temos relatos históricos dos pais da igreja, que são aqueles que vieram depois dos apóstolos, aqueles que vieram e fizeram a sua parte, cada um na sua geração, até chegar aos nossos dias. Infelizmente, a maioria das pessoas não conhece a história da igreja. Isso é muito importante, porque se a gente não sabe de onde viemos, não tem como a gente saber para onde iremos ou para onde estamos indo. Provavelmente a crise, né, eclesiástica que a gente vive nesses dias da nossa geração é basicamente resultado da nossa falta de conhecimento da história da igreja. Nós não valorizamos a história da igreja como ela deve ser valorizada. Quantas e quantas centenas e milhares de pessoas perderam a sua vida voluntariamente para poder pregar a palavra, para poder testificar do amor de Jesus. E essas pessoas, sequer nós sabemos que elas existiram, né? O nome dela, onde ela viveu, como ela morreu, não é? Então, existem vários livros históricos que nos relatam alguns desses fatos. E a gente precisa conhecê-los para, primeiro, ser mais grato a esses pais da igreja, né? Porque o sangue que nos salvou foi o de Jesus.
mas não foi o único sangue a ser derramado por nós. Muitas outras pessoas teve o seu sangue derramado para testificar do amor de Jesus, para testificar do evangelho e da paz, né? E muitas das vezes a gente não sabe nem que essa pessoa existiu, né? Então vamos para a nossa apostila. Eu convido você a abrir aí ela na página número 17. A partir daí nós estaremos dando continuidade da nossa aula. O capítulo 4 da página 17 fala sobre o governo eclesiástico da igreja. O princípio, ou melhor, a princípio, os seguidores de Jesus não viram a necessidade de desenvolver um sistema de governo eclesiástico na igreja. Esperavam que Cristo voltasse em breve. Por isso, tratavam os problemas internos à medida que surgiam, geralmente de um modo muito informal. Mas em o tempo em que Paulo escreveu suas cartas às igrejas, os cristãos reconheciam a necessidade de organizar o seu trabalho. O Novo Testamento não nos dá um quadro pormenorizado, né, o pormenorizado deste governo da igreja primitiva. Evidentemente, um ou mais presbíteros presidiam os negócios de cada congregação, exatamente como os anciãos faziam nas sinagogas judaicas. Esses anciãos, ou presbíteros, eram escolhidos pelo Espírito Santo, mas os apóstolos os nomeavam. Por conseguinte, o Espírito Santo trabalhava por meio dos apóstolos, ordenando líderes para o ministério. Veja que interessante. A primeira questão aqui é que o motivo pelo qual a igreja não se organizou de forma eclesiástica no início, não houve essa preocupação, porque eles não tinham o entendimento da demora que ia ser de Jesus voltar, né? Eles esperavam Jesus ali nos seus dias. Portanto, eles se preparavam espiritualmente, se santificavam, viviam em comunhão, mas quando os problemas chegavam, aí sim eles se movimentavam para sanar os problemas. Nós vamos ver isso, por exemplo, no capítulo 6 de Atos. Quando o número dos irmãos começa a aumentar, o apóstolo Pedro reúne os irmãos, os outros apóstolos, e diz: olha, as pessoas precisam ter uma igualdade que não está acontecendo na igreja. Porque os judeus, como a igreja estava em Jerusalém, eles sempre queriam ter vantagem sobre os demais, sobre os gentios, né? Ou que eram judeus de outras nações. Como você sabe, judeu é aquele descendente de Abraão, e não necessariamente que nasceu em Israel. A pessoa pode ser judeu e ter nascido num outro país qualquer, né? Desde que ele prove que seja descendente sanguíneo de Abraão, tá bom? E ali é constituído os diáconos. Os diáconos foram constituídos para servir. A função do diácono e da diaconisa é a função do serviço, ou seja, de atender às necessidades básicas e logísticas da igreja. Servir, no caso aí, a palavra diácono, que vem do original grego, né, diáconos, é basicamente servo ou escravo, aquele que serve, né? Então, o diácono, ele precisa ser servo. Agora, quando a pessoa é consagrada a presbítero ou evangelista, ele não pode deixar de ser diácono. Aliás, a responsabilidade em servir aumenta na vida dele, porque agora ele vai ter que servir os irmãos com mais diligência, e a responsabilidade do ensino e do evangelismo também vai acumular na sua vida. Agora, a prioridade da vida do presbítero ou do evangelista ou de qualquer outro que seja o ministério é outra. Assim como, por exemplo, a prioridade na vida do diácono é o serviço. O diácono pode pregar? Pode. Né? O diácono pode evangelizar? Deve. Né? Agora, a função primordial dele é servir. Tá? O diácono não tem a obrigação de conhecer a palavra suficientemente para ter que ensinar os outros, tá bom? O diácono não tem essa obrigação, biblicamente falando, tá? Isso chama-se doutrina da igreja. Obviamente, a partir do momento que ele aceita Jesus, inicia-se o processo de discipulado na vida dele.
Tem pessoas que têm um chamado para o ensino, então ele muito rapidamente se torna um ensinador, se torna um discipulador, ainda diácono, não tem problema nenhum, mas a prioridade dele ainda será o serviço. Agora, tendo o chamado, né, tendo a necessidade na obra, e o pastor, tendo esse chamado, o pastor vai confirmar esse chamado, consagrando esse obreiro, essa obreira, para o ministério do ensino da palavra, da propagação do evangelho, e assim sucessivamente. Foi assim que aconteceu no início da igreja. Na medida que os problemas iam surgindo, né, as regras foram sendo estabelecidas. E veja que os evangelhos, eles foram escritos depois da maioria das cartas, especialmente escritas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu quase todas as suas cartas, se não todas, dependendo do evangelho que nós estivermos falando, antes do evangelho ser escrito. O que isso quer dizer? Não havia evangelho escrito quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas. Ele escreveu antes. Por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, ele escreveu entre o ano 49 até o ano 51, né? A última carta que ele escreve ali para Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele escreve por volta do ano 64. 64 foi mais ou menos a época em que, entre 60 e 64, que o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, né, foi escrito. Alguns falam que foi o de Mateus. A tradição vai dizer que foi o de Marcos, mas isso aí é a questão de fonte, né, de tradição, quem que forneceu a fonte, não é tão importante quem escreveu primeiro. O fato é que foi a partir do ano 60 que os evangelhos começaram a ser escritos. E logo todas as cartas, pelo menos as do apóstolo Paulo, estavam já escritas. A carta de Tiago também é uma das primeiras a ser escrita. Talvez seja a primeira carta a ser escrita. A carta de Tiago, ali por volta do ano 49, né? Então, qual é o objetivo das cartas? O objetivo das cartas é estabelecer as doutrinas da igreja, as doutrinas do evangelho. E isso foi colocado de forma muito diligente. Por isso que nós temos essas cartas até os dias de hoje, porque elas estabelecem ou explicam doutrinas. A Bíblia é tão perfeita que mesmo um livro que foi escrito antes do outro, que é a fonte, ele não entra em contradição. Um exemplo clássico é a Santa Ceia. O principal texto de Santa Ceia que nós temos é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Quando o apóstolo Paulo escreveu, e ele disse, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Esse texto está escrito no Evangelho de João. E o Evangelho de João foi escrito cerca de 30 anos depois. 30 anos depois. Ora, então, como é que Paulo conseguiu reproduzir exatamente as palavras que Jesus usou no dia da ceia, 30 anos antes do Evangelho de João, que estava presente, né? João estava na ceia, de João reproduzir essas palavras? O segredo está no que o apóstolo Paulo diz no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. O próprio Jesus Cristo revela para o apóstolo Paulo como a ceia deveria ser ministrada, tá? E se foi o próprio Jesus que revelou para o apóstolo Paulo, João apenas confirma historicamente quando ele estava presente na ceia, ali na altura do capítulo 13 do seu evangelho, o que Jesus relatou, né? E olha que memória interessante, né? 90 anos depois, né? Quase 90 anos, 60 anos, né? Do ano 30 até o ano 96, pouco mais de 30 anos, ou melhor, um pouco mais de 60 anos, o apóstolo João, já com quase 100 anos, ele tem essa precisão nos relatos. Agora, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor nos disse, né? Então, esse contexto precisa ser bastante entendido na eclesiologia. Precisa ser bastante entendido. Até então, os evangelhos, ou melhor, o evangelho, ele era pregado de boca a boca, oralmente. A história de Jesus, ela foi contada de pessoa para pessoa oralmente, ou seja, de forma pessoal e direta, de pessoa para pessoa, por
mais de 30 anos. E você já ouviu aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Alguém que já deve ter brincado de telefone sem fio, quando você o primeira pessoa diz uma determinada frase para a primeira pessoa no ouvido dela, e ela cochicha e não pode repetir a palavra, e tem lá, sei lá, 20 pessoas na fila, e um vai cochichando no ouvido do outro. Quando chega no último lá, a frase não tem nada a ver com o que o primeiro disse. Isso não aconteceu com o evangelho, porque o evangelho, ele é uma obra sobrenatural de Deus. Deus usou homens inspirados, o apóstolo Pedro vai dizer isso, para transmitir a palavra. Se havia uma característica na vida da igreja primitiva, chama-se temor de Deus e zelo pela palavra de Deus. Talvez está faltando isso nos nossos dias. Por isso que muitas heresias têm brotado nos nossos dias. Por isso que muitas pessoas não têm mais o respeito devido pela obra de Deus ou pela casa de oração aonde nos reunimos para adorar a Deus. Não tem sequer noção do significado disso, da importância disso. Então a gente precisa voltar às nossas raízes, às nossas origens, para entendermos o que de fato aconteceu, como aconteceu, para que a gente, na nossa geração, não se perca. Se a gente não ir atrás de fábulas, de invenções, de invencionices. O apóstolo Paulo deixou isso claro nas cartas que ele escreve para Timóteo. Nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Infelizmente, hoje o que nós temos são pessoas narcisistas, pessoas egoístas, egocêntricas, liderando grupos. E ela coloca a visão dela de evangelho, não a visão bíblica de evangelho. E isso tem contaminado o evangelho, pois tem brotado tantas denominações por aí. Não tenho nada contra denominação, tá? A Assembleia de Deus também é uma denominação a qual eu pertenço. Agora, o problema está em qual foi a motivação dessa denominação surgir. Qual foi a motivação? Ah, eu tenho uma visão de mundo, uma visão do reino. A alegação geralmente é essa. E às vezes a gente até considera sincera, porque se fosse dinheiro, como alguns pensam, porque é o comércio. A pessoa está pensando em ganhar dinheiro, por que ela vai abrir uma igreja na periferia, onde as pessoas não têm dinheiro? Faça uma pesquisa. Você é estudante da palavra, estudioso, faça uma pesquisa das igrejas, que a maioria das igrejas está na periferia. Numericamente, a maioria das igrejas está na periferia. Em média, quanto cada igreja arrecada por mês e quanto é a despesa mensal da igreja. Faça uma pesquisa, irmão. Talvez você não seja ofertante, não seja dizimista, porque acha que a igreja não precisa, ou porque o dinheiro vai só para o pastor, né? Ou que é uma lei do Antigo Testamento, né? Dízimo e oferta é princípio, ele não é uma lei. Ele estava na lei, mas ele é mais do que uma lei, ele é um princípio. Já expliquei isso dezenas de vezes. Se a sua justificativa para não ser dizimista e ofertante é achar que tem dinheiro demais na igreja, você está redondamente enganado. A maioria dos pastores das periferias trabalham um trabalho secular, às vezes muito pesado, e ele se desdobra para poder estar nos cultos à noite, para ministrar a palavra, para orientar, para conduzir o rebanho, né? Às vezes extenuado, não tira férias, às vezes não dorme à noite, preocupado com a obra, e no outro dia você tem que levantar de madrugada para ir para o seu trabalho secular. Se ele ficar só por conta da obra, a sua família passaria fome. Literalmente passaria fome. Tá? Então, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Se você é dizimista, você tem até o direito de chegar na igreja que você congrega e pedir um relatório. Pede uma relação dos relatórios para saber a média das entradas e as saídas, porque também é importante as saídas. E quanto que o pastor recebe como ajuda de custo. Tem muitos pastores que nem ajuda de custo recebe. Ele vive integralmente do seu salário da vida secular. Por quê? Porque se ele tirar a ajuda de custo dele, e na Assembleia de Deus é em torno de 35% da entrada,
né? A igreja não paga as contas, não paga, às vezes, o aluguel, quando é o caso, não paga a água, a energia, né? Então, faça uma pesquisa, ou pelo menos pense a respeito disso, se você, porventura, não é dizimista e ofertante, e você tente se colocar no tabuleiro geoeclesiástico para você ver a importância que tem a sua vida na obra de Deus, bem como a importância que a sua contribuição, seja com dízimo ou com oferta, é importante para a obra de Deus. Deus ele não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. A obra dele precisa e precisa muito. Às vezes as pessoas falam: ah, mas por que, que não manda dinheiro para a África, para os missionários que estão pelo mundo? A verdade é que a maioria das igrejas não tem condição financeira nenhuma de fazê-lo. E mesmo assim faz. O nosso campo, por exemplo, tem a parceria com o missionário lá em Moçambique, na África, aonde mensalmente é enviado uma oferta, uma ajuda de custo para ele ali, para manter, para um mantimento mínimo para a vida daquele servo de Deus lá, da sua família e de pessoas que estão com ele ali naquela obra, né? Então, isso precisa ser pensado, precisa ser refletido, para que o trabalho seja valorizado e para que a gente entenda a importância que temos também nesse processo. Nós temos a importância nesse processo. E isso começou a ser montado, não foi agora, no século XXI. Isso começou a ser montado no primeiro século. Daí o apóstolo Paulo, vendo as necessidades da igreja, começa a escrever cartas para essas igrejas. Outros, né, discípulos também, outros apóstolos começam a ensinar essas igrejas. Temos o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesaré, que conta, né, a história dos outros apóstolos, a história dos mártires também, o livro dos mártires de John Fox, né, conta também a história desses homens que morreram, todos eles, com exceção do apóstolo João, foram martirizados, foram mortos pelo amor do Evangelho, por pregar a palavra do Senhor, por amor a Jesus Cristo. Nós precisamos valorizar isso. Sem história não tem como valorizar, porque a gente não tem consciência da importância que esse trabalho teve e tem e terá até a volta de Jesus. A diferença é que essa geração é a nossa responsabilidade. Eu fico um pouco chateado às vezes quando a pessoa antigamente era tão bom, a igreja era tão avivada. E hoje você faz parte da igreja, por que a igreja não é avivada? Se você não coloca nenhuma responsabilidade sobre os seus ombros, falando por que a igreja não é avivada na minha vez? Na vez dos meus pais ela era avivada, na vez dos meus avós ela era avivada. Por que na minha vez ela não é avivada? A culpa será que foram dos meus pais, dos meus avós, ou será que é dos meus filhos? Mas minha não. Minha não é, né? Faça a reflexão que você vai melhorar como crente e você melhorará também como contribuinte da obra do Senhor, para que essa obra continue crescendo, continue se fortalecendo e continue se aperfeiçoando, porque o nosso objetivo final é a salvação, é morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui para a apostila, agora na página 18. Como surgiram os primeiros evangelistas? Alguns ministros, chamados evangelistas, eles viajavam de uma congregação para outra, como faziam os apóstolos. Seu título significa homens que manejam ou manuseiam o evangelho. Nós temos três nomes que já surgiram aqui, né? O primeiro foi presbítero, o segundo foi anciãos e o terceiro foi evangelista. Esses são os cargos eclesiásticos na hierarquia da igreja, né? O primeiro cargo eclesiástico, hierárquico da igreja é o apóstolo, é aquele que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus e que deu continuidade ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos ali os profetas, os evangelistas, os pastores, doutores, né? Ou mestres. Esses são os cargos ministeriais, que também são ali hierárquicos, né? Da igreja. Mas presbítero
e ancião, eles têm basicamente a mesma origem, a mesma raiz. É aquele que preside, é aquele que lidera, né? Ancião é herdado do judaísmo. Os judeus tinham os anciãos. No caso dos anciãos judeus, eram os mais velhos, os conselheiros, aqueles que conheciam a história, a tradição e ensinavam os mais jovens, né? Eram os anciãos. A igreja, por causa das sinagogas, a igreja herda esta expressão de ancião, né, para denominar alguns líderes. Eles às vezes se denominavam ancião por causa disso, por causa da herança judaica. No caso da igreja, o ancião não necessariamente era uma pessoa idosa. O ancião era uma pessoa que tinha já experiência e capacidade para presidir, para liderar, né? Assim também eram os bispos. O bispo é um supervisor. Essa é uma palavra já latim, né? Que é equivalente aí ao presbítero o presbítero também é uma palavra latim, né? Elas têm essa conotação de supervisionador, né? O supervisor, né? Por isso, por exemplo, na Igreja Católica tem o bispo e o arcebispo. Arcebispo tem o prefixo arque no começo, né? Que significa supervisor de, né? Então, o bispo é supervisor de pastores, ou no caso da Igreja Católica, de padres, e o arcebispo, no caso da Igreja Católica, é supervisor de bispos. Então é questão de hierarquia, né? Não, no caso das igrejas evangélicas, pelo menos não tem o conhecimento de ter já arcebispo. Acho que não. O bispo já é a pessoa ali que é o supervisor dos demais. Por exemplo, o pastor presidente de convenção, né? Que preside sobre outros pastores, presidentes, aí ele tem o título de bispo. Isso é um título de ofício, não é status, tá? É ofício. Não é para ser mais importante. É apenas reconhecimento do cargo que essa pessoa exerce. Então, os líderes foram sendo colocados na medida da necessidade e os evangelistas, né, esse título evangelista, né, aquele que evangeliza, ou seja, aquele que manuseava a palavra. E esses tinham a função de confirmar as igrejas. Por exemplo, o apóstolo ia lá, abria a igreja, ficava por ali alguns dias e partia para outra cidade. Depois ele mandava um servo seu, um obreiro seu, para confirmar aquela igreja, se ela estava realmente prosperando, né, crescendo, se tinha alguma dúvida, se tinha já brotado alguma heresia no seio daquela igreja. E às vezes esse evangelista, ele vinha com uma carta daquele que o havia enviado, que no caso era o apóstolo. E aí ele acabou recebendo o título de evangelista, tá bom? O apóstolo Paulo vai falar, né, que o evangelista é um dos cargos ministeriais da igreja primitiva. Vamos continuar aqui na nossa apostila. Alguns têm achado que era todos representantes pessoais dos apóstolos, como Timóteo o foi de Paulo. Mas outros afirmam que esse foi o objetivo pelos quais eles receberam o nome de evangelista, por manifestarem o dom especial na evangelização. Esse foi o motivo pelo qual eles receberam, né, segundo algumas fontes, o título de evangelista, porque eles evangelizavam. Na página 18 ainda, os anciãos assumiam os deveres pastorais normais entre os evangelistas. Algumas cartas do Novo Testamento referem-se a bispos da igreja primitiva. Esses bispos não formavam uma ordem superior na liderança eclesiástica, como ocorre em algumas igrejas, onde o título é usado hoje. Paulo lembrou aos presbíteros de Éfeso que eles eram bispos. Ele usa o termo presbítero e bispo intercalado, ou seja, equivalente, né? Pois tanto o bispo como os presbíteros são os mesmos ministros do evangelho. Estavam encarregados de supervisionar as congregações. Evidentemente, ambos os termos se referem aos mesmos ministros. Na igreja primitiva, quando se pronunciava no grego, eram presbíteros, e no latim eram bispos. Paulo e os demais apóstolos reconheceram que o Espírito Santo concebia habilidades especiais de liderança a certas pessoas. Louvado seja Deus. Assim,
quando conferiam um título oficial a um irmão ou irmã em Cristo, estavam confirmando o que o Espírito Santo já havia feito. A igreja primitiva não possuía um centro terreno de poder. O que isso quer dizer? Não havia uma convenção, como é os dias de hoje, onde é o centro de poder eclesiástico, vamos dizer assim, onde as pessoas são levadas para serem consagradas, né? Porque vejamos, a consagração, ela é a confirmação no ministério, na vida da pessoa. A pessoa não é consagrada para ser, ela é consagrada como uma confirmação de que ela já é. Não existe essa de apostar, de investir no ministério da pessoa, consagrando ela para que ela seja. Isso é errado. Infelizmente, isso é muito comum. Diga-se de passagem nos nossos dias. Mas é errado. Consagração não é brincadeira. Não é coisa de brincadeira. É obra de Deus. É coisa estritamente bíblica. Então precisa ser feito da forma estritamente bíblica. Não se consagra a pessoa porque gosta dela, porque ela é carismática. Não, ela precisa ter chamado, ela precisa exercer o chamado, e aí ela é confirmada esse chamado com a sua consagração. É assim que funciona, ou melhor, é assim que deveria funcionar. Porque, infelizmente, eu sou muito realista, não é assim que tem acontecido. Infelizmente, na maioria dos casos, ele não vai generalizar também. Tem muitas pessoas que têm sido confirmados, né? Mas uma boa parcela dos obreiros consagrados hoje em dia são apostas, são investimentos, né? Até eu costumo dizer, é como se fosse um bilhete de loteria. Você pode ser sorteado ou não. Provavelmente não, né? Provavelmente não. A chance de você ganhar na loteria é muito pequena. Então, infelizmente, né, essa é a realidade. A gente precisa refletir sobre essa questão, para que a nossa igreja não entre numa crise ainda pior do que daqui já está, né? Voltando aqui para a apostila, na página 19, os cristãos entendiam que Cristo era o centro de todos os seus poderes. O ministério significava servir em humildade, em vez de governar ou ter uma posição elevada, como é hoje. Os governantes da igreja, na igreja primitiva, era justamente os que iam na frente abrir as igrejas. Os governantes eram os apóstolos, ou seja, hierarquicamente eram os que estavam mais posicionados, né? Mas eram eles que iam, eles não enviavam, eles iam, tá? Então não havia essa questão de status. O que havia era um ardente desejo por levar a palavra do Senhor aos corações, às vidas. E esse deve ser, ainda nos dias de hoje, o objetivo primordial da igreja, de cada um de nós. Não sede pelo poder, mas sede pelas almas. Como D.L. Moody falava, Senhor, me dá uma alma. Me dá uma alma, senão eu morro. Não é? Então nós precisamos ter essa fagulha avivada nos nossos corações pelas vidas e não ter o desejo cego pelo poder. Porque tem um ditado que diz que o poder cega, né? E aí é verdade, tem pessoas que ficam cegas pelo poder. Então isso é um problema. Vamos voltar aqui. Página 19, a partir do item 4. Padrão de adoração nos cultos. Visto que os cristãos primitivos adoravam juntos, estabeleceram um padrão de adoração que diferiam muitos dos cultos das sinagogas. Não temos um quadro claro da adoração cristã primitiva até o ano 50 depois de Cristo, quando um dos pais da igreja, Justino Marte, descreveu os cultos de adoração. Justino Marte fez alguns relatos de como os cultos eram por volta do ano 150 depois de Cristo. Que coisa interessante, né? Então, 150 anos, nós não temos um quadro claro, relatos claros de como havia, né, de como se comportavam as pessoas nos cultos. O apóstolo Paulo, né, ele vai dizer, quando reunirdes entre vós,
cada um tenha salmo, tenha hino, tenha cânticos, faça-se tudo para a glória de Deus e para a edificação da igreja, né? Nós temos aí alguns poucos relatos sobre esta forma de cultuar nas páginas da Bíblia. Faça-se com decência e ordem, né? Quando for profetizar, um espera o outro profetizar, não fica profetizando tudo ao mesmo tempo. Aqui acho que é até importante eu fazer um parênteses aqui, irmãos, sobre falar em língua estranha, né? Não é a matéria, tá? A matéria vai vir depois, paracletologia, ou paracletologia mesmo. Mas veja, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala é, da questão da ordem e falar em línguas, ele está falando no sentido de profecias. Quando alguém profetizava em língua, ele dizia, tem que ter alguém que interprete, ou a própria pessoa também podia interpretar o que havia profetizado em línguas. Ele não está se referindo à adoração em línguas, tá? É uma coisa diferente da outra. E tem muitas pessoas que acham que é um escândalo quando a igreja é cheia do poder de Deus e muitas pessoas ao mesmo tempo falam em línguas. Elas estão adorando em línguas. Se porventura entre essas pessoas alguém começa a profetizar em línguas, o correto é que os demais se calem e ouça a profecia. Agora, é preciso haver interpretação, porque senão, quem vai entender? Né? Precisa haver alguém ali que discerne bem aquela profecia para entender o que o Senhor falou com a igreja. E o apóstolo Paulo diz, porque senão a igreja fica sem fruto, tá? Eu só abri esse parênteses aqui para explicar essa questão de como o culto é hoje, né? Eles falavam em línguas também no passado, né? Mas nós vamos tratar disso em uma outra matéria. Não é essa matéria que nós estamos lidando aqui. Então, Justino Marte foi quem, lá no volta do ano 150 depois de Cristo, quem foi fazer relato de como eram os cultos nos seus dias. Na página 21, irmãos, a ceia do Senhor. Os primitivos cristãos tomavam a refeição simbólica da ceia do Senhor para comemorar a última ceia. Não era para comemorar a Páscoa, como algumas pessoas pensam, né? Na ceia que Jesus e seus discípulos observaram a tradicional festa judaica da Páscoa. Os temas dos dois eventos eram o mesmo. Então veja, Jesus ele celebrou a última ceia na Páscoa. Por quê? Porque era o dia que ele ia morrer. Você está entendendo? Agora, na atualidade, a ceia não tem nada a ver necessariamente com a Páscoa, tá? Não tem nada a ver necessariamente com a Páscoa. Jesus cumpriu nele, no corpo dele, a Páscoa. Ele foi o Cordeiro Pascal que deu a sua vida em remissão dos pecados, tá bom? Aí agora, a nossa Santa Ceia tem o objetivo de lembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Eu costumo dizer que é triplo o objetivo da Santa Ceia para nós. Primeiro, é lembrar que o Senhor Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados. Segundo, que ele ressuscitou dentre os mortos, provando que ele fez corretamente o sacrifício. Porque se ele tivesse feito alguma coisa errada no seu sacrifício, ele não teria ressuscitado, e ele ressuscitou. E terceiro, ele prometeu que voltaria para nos buscar, para participar novamente da ceia, já nas bodas celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, nós também não temos muitas informações sobre a Santa Ceia do período da igreja primitiva. Nós temos o apóstolo Paulo, precisamente falando sobre a Santa Ceia, né? E os evangelistas ali que falam da última ceia, falando da celebração da Páscoa, né? Todos os 4 evangelistas falam sobre isso, porque é o início do Calvário de Jesus ali, né? Logo depois ali ele foi preso e já começou o julgamento dele pela madrugada, e eles todos relataram isso. Mas a ceia, no contexto da igreja, basicamente o apóstolo Paulo que fala sobre isso em 1 Coríntios, e é o modelo que a gente segue, né? Até hoje, o pão representando o corpo de Jesus, o suco de uva, né? Para nós brasileiros que não temos o costume de consumir vinho, né? Porque o vinho contém álcool,
o suco de uva representando o sangue de Jesus, tá? Então, basicamente, a representação desses elementos é um cerimonial, tá? Temos o cerimonial do casamento, né? Temos o cerimonial da Santa Ceia, cerimonial do batismo nas águas. Basicamente, esses são os cerimoniais que a igreja tem, né? Cerimonial um evento físico, né? Um evento visível, enfim, que fazemos na igreja evangélica reformada ou protestante, né? A princípio, a ceia do Senhor era uma refeição completa que os cristãos partilhavam. Era chamada também de festa do amor ágape. E cada família trazia o seu jantar ou prato para a mesa comum. A refeição começava com oração e com o comer de pedacinhos de um único pão que representava o corpo de Cristo. Encerrava-se a refeição com outra oração e, a seguir, participavam de uma taça de vinho que representava o sangue vestido de Cristo. Isso aí é a tradição da igreja que diz, né? Mas nós não temos textos bíblicos que relata explicitamente esse processo. No caso do apóstolo Paulo, ele fala que enquanto uns comiam demais, outros ficavam com fome, outros se embriagavam, né? Aliás, ele estava dizendo ali que havia uma bagunça na igreja de Corinto e por isso ele regulou, né, a Santa Ceia da forma que ele fez a partir do verso 23 do capítulo 11, né, que nós conhecemos muito bem, de cor e salteado. O batismo. O batismo era um acontecimento comum da adoração cristã no tempo de Paulo. Contudo, os cristãos não foram os primeiros a celebrar o batismo. Os judeus batizavam seus convertidos gentios. Algumas seitas judaicas praticavam o batismo como símbolo de purificação. João Batista, por exemplo, fez dele uma importante parte do seu ministério. Existem basicamente duas formas de batismo, que é o batismo por aspersão e o batismo por imersão. Também a matéria que trata desse assunto é a matéria de apologética, né, de defesa da fé, onde justamente fala de doutrinas. Mas eu vou rapidamente explicar para os irmãos a diferença aqui. O batismo por aspersão é quando a pessoa tem um pouco de água jogada sobre a sua cabeça, né? Ela foi aspergida, né? E esse batismo, ele definitivamente não é o batismo cristão primitivo ou original. João Batista, ele mergulhava as pessoas no Jordão, ou em alguns tanques que eram apropriados para isso, em vários locais. Aí, no caso, não necessariamente João Batista, mas posteriormente cristãos o faziam. Não era apenas no Jordão que se batizavam, né? Mas tinha que ter água suficiente ali para imergir a pessoa. Quando que um batismo por aspersão é admitido? Em casos excepcionais. Em casos excepcionais. Vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa aceitou Jesus como seu salvador, né? Ela já tem um entendimento sobre arrependimento de pecados, já se arrependeu dos seus pecados, e antes dela ter chance de ser batizada, ela é acometida de uma enfermidade, ou sofre um acidente, e ela vai parar numa UTI. E na UTI, a perspectiva de vida dela é reduzida a quase zero pelos médicos. Neste caso, o batismo ele pode ser ministrado de forma simbólica sobre a vida dessa pessoa, né? Aí ela pode ser batizada por aspersão e isso sob a recomendação médica, tá? Aí vai depender do médico se ele recomenda ou não que essa pessoa tenha ali algum pouquinho de água jogado nela. Isso vai depender de caso a caso, né? É um caso excepcionalíssimo. É uma exceção à regra. Nós vamos lembrar do ladrão da cruz. Ele não foi batizado, né? Por quê? Porque não havia tempo e nem chance. E ele foi salvo. Se tem uma pessoa que foi salva, é o ladrão da cruz. Porque Jesus falou que ele estaria com ele no paraíso, né? O outro batismo é por imersão. E é exatamente que origina a palavra batismo, né? Que é imersão, que é mergulho. E a pessoa é imergida na água e depois dali ela sai daquela água
o mergulho representando a sua morte para o mundo e a sua saída da água, um novo nascimento, né? Como uma nova criatura, remida dos pecados, e não é a água que lava os pecados, irmão, é o sangue de Jesus. A água é o símbolo ali, né? Do sepultamento e do novo nascimento dessa pessoa, tá bom? Só para explicar um pouquinho sobre essa questão do batismo aqui, para não ficar, né? Às vezes vai demorar uns dias para a gente falar sobre isso aí na aula de apologética. Eu não sei qual é a apostila qual é o módulo, né? Qual é o módulo que vai ser. Nós estamos aqui no módulo 9, se não me engano, né? Enfim, vamos para frente. Os pais apostólicos da igreja. O evangelho no qual se apoiava a fé cristã nos primórdios dias do cristianismo era só um saber de salvação revelado na luta contra o paganismo greco-romano e contra as heresias surgidas entre os cristãos. Os pais da igreja se viravam como podia. Tiveram que recorrer ao instrumento de seus adversários e, por meio deles, procuraram dar consistência lógica à doutrina cristã. Como eu disse para os irmãos ainda há pouco, nos primeiros anos da igreja, o evangelho foi transmitido boca a boca, tá? Não tinha um evangelho escrito, então muitas coisas chegavam, né, supostamente vinda de um dos apóstolos, mas que não era verdade. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele vai falar lá no capítulo 2 da segunda carta, que eles não se movessem facilmente daquilo que eles tinham aprendido, quer por palavra, né, quer por epístola, como se dele, né, que pessoas escreviam falando que era o apóstolo Paulo e não era mentira. Então a pessoa tinha que tomar cuidado. E como é que você conhece uma pessoa não que escreveu? Estilo literário, a grafia, né? Existe algumas técnicas aí para você entender. E outra, se você não conheceu a pessoa pessoalmente, não conviveu com ela alguns dias, fica quase impossível você determinar se realmente foi aquilo ali ou não. Então, os pais apostólicos, eles sofreram, né? Sofreram com este problema e eles se viravam, obviamente, ajudados pelo Espírito Santo. Agora, quem eram os pais apostólicos? Os pais apostólicos foram os sucessores dos apóstolos, aqueles discípulos dos apóstolos que sucederam o ministério, né, dos apóstolos. Esses são chamados de pais apostólicos, mas não necessariamente chamados de apóstolos, né? Eram pregadores, doutores, evangelistas, enfim, profetas, né? Mas não eram apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros que andaram com Jesus, tá? Que foram chamados de apóstolos. E eles, como conviveram com os apóstolos, foram muito bem instruídos por esses apóstolos, mesmo não tendo, às vezes, um documento escrito. A exceção eram as cartas do apóstolo Paulo, algumas cartas, né? Porque muitos apóstolos escreveram várias cartas, tá? Pedro. O negócio é que elas não chegaram até os nossos dias. As 21 cartas que chegaram até os nossos dias foi aquelas que o Senhor, pelo seu poder, preservou, né? Para que elas chegassem até os nossos dias. E eu tenho certeza que o material que chegou até os nossos dias, os 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento, são suficientes para nos proporcionar o caminho da salvação. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, tá? Mas nós não temos a totalidade dos documentos que foram produzidos nos dias dos apóstolos e nos dias dos pais apostólicos. De forma nenhuma. Aliás, eu acho que nós não temos aí 1/100º desse material, mas nós temos o suficiente para ter segurança de que, fazendo assim, o Senhor se apiedará de nós, né? E não se trata da nossa bondade, mas se trata da graça de Deus, a nossa salvação, tá? Então, os pais apostólicos são os sucessores dos apóstolos. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui para a apostila. O nome pais tem sua origem na Igreja do Ocidente, no segundo século. Os pais apostólicos são aqueles obreiros que tiveram contato direto com os apóstolos e outros que também foram citados diretos pelos apóstolos. O nome pais apostólicos era atribuído pelos fiéis aos mestres da igreja. Surgiu esse nome devido à reverência e amor que os cristãos tinham pelos seus líderes. Eles eram assim chamados carinhosamente devido ao zelo
que tinham pela igreja. Mais tarde, o termo é atribuído a todos os bispos. E posteriormente, Gregório VII reivindicou com exclusividade para o Papa, ou seja, pai dos pais. Aí nós temos, obviamente, já no século VII, né? Ou seja, por volta do ano 700, né? No final dos meados do ano 600, início do ano 700, já a instituição de papas. Né? Até então, tinham bispos, tinham pais apostólicos, tinham outros títulos. A igreja não estava muito preocupada com o título, estava preocupada com a pregação do evangelho. Tá? Ah, a partir da, convers, da conver, convers, a partir da conversão de Constantino, o imperador, no ano 313, né? A igreja começou a ser tumultuada de pessoas que, para agradar o imperador, se convertiam ao evangelho. Não por amor a Jesus, mas por interesse de agradar o imperador. E aí começou disputas, né? Começaram as disputas por poder, né? Dentro da igreja. Aí também já não estamos falando necessariamente de igreja primitiva. Estamos falando de igreja católica apostólica romana, tá? Eu entendo que a igreja primitiva ela termina ali por volta do ano 323, né? E a partir daí a igreja começou a passar por um processo de transformação até se transformar basicamente em uma seita chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Continuando aqui, ainda na página 24, o período pós-apostólico. Com a morte do último apóstolo, o João em Éfeso, o apóstolo João, tá? Termina a era apostólica. Porém, Deus já havia capacitado homens para cuidar de sua igreja. Começou uma nova era para o cristianismo. Assim, a obra que os apóstolos receberam do Senhor acha-se agora nas mãos desses novos líderes, os pais apostólicos, que tiveram a incumbência de desenvolver a vida litúrgica da igreja. Os pais apostólicos foram os sucessores dos apóstolos. Eles eram uma espécie de vice-apóstolo ou pós-apóstolo, né? Os pais apostólicos foram escritores cristãos nos diversos períodos de tempo em que viveram em defesa do cristianismo. E aqui, irmãos, nós temos uma informação importante, porque o evangelho, ou as cartas, ou mesmo os livros do Antigo Testamento que chegaram até os nossos dias, são cópias de cópias. São cópias de cópias. Não chegou, né, originalmente nenhum texto para nós dos dias de Jesus. Você está entendendo? Quando você vê um pregador ou um teólogo conversando e fala assim, o original está escrito assim, ele está falando do idioma, do grego, do hebraico, né, do aramaico, aí ele está falando do original, ele não está falando do documento original. Esse não existe. Esse não existe. Imagina você a pele de uma cabra durar, né, tantos séculos. Elas se desfizeram com o passar dos tempos. Então, os pais apostólicos eram escritores. Eles escreviam, né, aquilo que os apóstolos haviam escrevido, por exemplo, a carta de Paulo, a carta de Pedro, de João, eles faziam cópias para poder montar suas próprias bibliotecas e passar aquele documento para frente, para outras congregações, para outras comunidades, e ali eles também faziam a sua cópia, deixavam na sua biblioteca particular e enviava essa carta mais para frente. E esse manuseio fazia com que esse documento ia se gastando. E acabava no fim que ele já não tinha mais como ser lido ou preservado. Por isso, as cópias que perduraram. Então, qual é a grande importância dos pais apostólicos? O fato deles terem o cuidado de copiar, de escrever, né? de fazer cópia. E o temor com que eles faziam essas cópias. Eles tinham a precaução de escrever literalmente, letra por letra, tudo aquilo que o seu apóstolo antecessor havia deixado escrito. Isso é muito importante de nós termos em mente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos alguns títulos que a gente vai estar vendo no decorrer da apostila aí. Veja só. Pais apostólicos,
apologistas, polemistas, teólogos científicos. Pais apostólicos são caracterizados pela edificação e o fortalecimento do crente na fé. Apologista, pela defesa aos ataques contra o cristianismo, ou seja, contra as heresias. Polemistas, pela defesa contra as heresias dentro e fora da igreja. Geralmente eram aqueles que debatiam verbalmente, né, para defender as suas doutrinas. Teólogos científicos, pela interpretação e aplicação da teologia em áreas filosóficas, científicas e ministeriais da igreja. Clemente de Roma, do ano 30 ao ano 99 durou a sua vida. Quem era Clemente de Roma? Várias hipóteses já foram levantadas para identificar Clemente de Roma. As informações que temos sobre Clemente de Roma vão desde as lendárias até as testemunhas fidedignas verdadeiras. Biblicamente, ele é identificado como colaborador do apóstolo Paulo, pois faz referência na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Olha o que Paulo escreve: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. É aí onde aparece o nome de Clemente, e ele é identificado como Clemente de Roma, tá? Mas historicamente, biblicamente, nós temos esse texto aí. Agora, ele era uma pessoa da cúpula dos romanos, né? Herdeiro de um dos imperadores. Aí já são mais questões mitológicas do que fidedignas. A principal obra de Clemente de Roma, uma carta redigida em grego, a primeira epístola de Clemente aos Coríntios, no final do reinado de Domiciano, que durou de 81 a 96, ou no começo do reinado de Nerva, que sucedeu o imperador Domiciano entre 96 e 98. A epístola trata principalmente da ordem e da paz na igreja. Seu conteúdo traz o fato que os crentes formam um corpo em Cristo, que deve reinar nesse corpo, na unidade, e não a desordem, pois Deus deseja a ordem em suas igrejas. Então, os irmãos percebem que esses pais apostólicos também escreveram. Alguns textos estão preservados, né? Alguns textos ou cópias de textos estão preservados em biblioteca pelo mundo, né? Às vezes tem uma dificuldade de se comprovar que realmente ela pertence àquele autor de qual foi alegado, né? Os chamados pseudepígrafos, né? São pessoas que escreviam, mas como ela não tinha um nome de relevância, ela colocava o nome de alguém conhecido, né? Mas no caso do Clemente de Roma, essa carta aos Coríntios, ela é atribuída a ele por pessoas que tinham mais condições de fazê-lo, né? E percebe também que o assunto que ele aborda, sendo ele um discípulo de Paulo, é exatamente a preocupação que o apóstolo Paulo tinha, especialmente na igreja dos gregos em Corinto, não é, irmãos? Irmãos, nós já vamos ficando por aqui, o tempo já está avançado, e aí nós vamos gravar uma próxima aula numa outra oportunidade. Provavelmente eu vou precisar de gravar uma aula extra nesse módulo, porque ele é um pouco extenso, né? E ele é histórico, não tem muito o que explicar, nós temos que ver o conteúdo, né? E com o temor de às vezes os irmãos não leem a apostila, o que eu quero duvidar, né? Eu quero crer que os irmãos estão lendo a apostila com atenção. Nós vamos estar mais fazendo uma leitura dos principais pontos dessa apostila para deixar bastante claro a importância da história da igreja. Amém, meus queridos? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, e nos vemos numa próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a sua vida.